Você sabia que a vida de Cher, a deusa do pop, foi cheia de desafios e tragédias? Por trás dos holofotes, seus 80 anos foram marcados por turbulências e dificuldades que deixaram cicatrizes profundas em sua alma. Neste vídeo, vamos explorar as duras provas que Cher superou ao longo de sua vida. Você vai se surpreender com algumas das suas histórias mais impactantes. Número 1. A história familiar de Cher está marcada por uma complexa rede de relacionamentos, que começa com seus pais, Georgia Holt e John Sarkeesian. A jornada deles juntos foi marcada por um romance vertiginoso que acabou em divórcio. A história começa quando Georgia Holt, uma adolescente na época, trabalhava em uma loja de donuts em Fresno, Califórnia. Lá, ela conheceu John Sarkeesian, um caminhoneiro conhecido por seu charme e boa aparência. Surgiram faíscas entre eles e rapidamente decidiram se casar em uma cerimônia apressada em Reno, Nevada. No entanto, Georgia Holt logo começou a se arrepender de sua decisão. Ela percebeu que o casamento não era o que ela queria e, pouco depois do casamento, deixou John Sarkeesian. Mas ele foi persuasivo e a convenceu a dar uma chance ao casamento por 3 meses. Ela percebeu que o casamento não era o que ela queria e logo após o casamento ela deixou John Sarkeesian. Mas ele foi persuasivo e a convenceu a dar uma chance ao casamento por 3 meses. Se ela continuasse infeliz, ele prometeu que ela poderia ir embora. Antes que esses 3 meses passassem, Georgia descobriu que estava grávida de Cher. Infelizmente, a relação tumultuada deles não resistiu ao teste do tempo e eles acabaram se divorciando quando Cher tinha apenas 10 meses. O pai de Cher, John Sarkeesian, era um jogador com problemas e viciado em drogas, o que tornou a relação deles complicada e volátil. Raramente se comunicavam, o que deixou Cher com uma conexão distante com seu pai biológico. Curiosamente, o profundo amor e respeito de Cher por sua herança armênia foram influenciados por seu pai, John Sarkeesian. Ela valorizava essa parte de sua identidade, apesar de que a relação com ele era tensa. A verdadeira figura paterna de Cher acabou sendo o terceiro marido de Georgia. Ela valorizava essa parte de sua identidade, embora seu relacionamento com ele fosse tenso. A verdadeira figura paterna de Cher acabou sendo o terceiro marido de Georgia, o ator John Soltal. Holt. O ator John Soltal. Ele foi casado com Holt por 5 anos e a relação deles foi marcada por conflitos frequentes e violentos. Esse casamento acabou em divórcio quando Cher tinha apenas 9 anos. Apesar das relações difíceis dentro da família, a trajetória de Cher foi marcada pelas experiências e influências únicas dessas diversas figuras paternas. A mãe de Cher, Georgia Holt, teve uma vida muito tumultuada e pouco convencional que afetou significativamente a educação de Cher. Georgia se casou um total de 7 vezes, incluindo 2 casamentos com o pai de Cher, John Sarkeesian. Em 1978, Georgia contou à revista People que as normas sociais da época pressionavam a se casar repetidamente, já que não se considerava aceitável se deitar com alguém sem estar casada. Esses casamentos e divórcios frequentes levaram a jovem Cher a um estilo de vida nômade e muitas vezes com dificuldades financeiras. Georgia sonhava em ser atriz e cantora, mas sua carreira nunca alcançou a estabilidade necessária. Para sustentar a família, os primeiros anos de Cher foram marcados pela incerteza, já que sua mãe aceitou papéis secundários em filmes e ocasionalmente conseguiu trabalhos como cantora quando Cher tinha apenas 2 anos. A situação ficou tão desesperadora que Georgia, mãe solteira na época, teve que deixar a filha sob os cuidados de um orfanato católico por várias semanas, enquanto tentava conseguir uma situação financeira mais estável. Cher e sua meia-irmã também passaram longos períodos vivendo com os avós, muitas vezes por meses seguidos. Como mãe, Georgia teve dificuldades para encontrar trabalho na indústria do entretenimento e vivia em apartamentos baratos. Número 2. A infância de Cher foi cheia de dificuldades financeiras e teve que se virar com o pouco que tinha. Em uma matéria de capa da Vanity Fair de 2010, Cher lembrou de sua infância difícil e expressou que se envergonhava de suas roupas e que era especialmente dura com seus sapatos. Ela mencionou que sua mãe a repreendia pelo desgaste dos sapatos e dizia que não podiam se dar ao luxo de comprar um novo. Cher até se lembrou de ter ido à escola com elásticos em volta dos sapatos para evitar que as solas se
se desmanchassem. Apesar dessas circunstâncias difíceis, Georgia Holt, ocasionalmente, se aventurou em Hollywood. Isso gerou momentos de contraste e confusão para Cher. A vida dela oscilava entre comer ensopado enlatado ou feijão uma semana e viver em Beverly Hills na seguinte. Isso criou uma existência dura e às vezes desconcertante para a jovem Cher. A educação de Cher foi marcada pela resiliência que ela desenvolveu diante das constantes mudanças e dificuldades financeiras, que a transformaram na figura icônica em que ela se tornaria no mundo do entretenimento. Os anos de ensino médio de Cher foram marcados pela sensação de ser uma excluída, apesar de seu inegável charme e inteligência. Embora suas notas não refletissem sua inteligência desde cedo, ela tinha uma clara e ambiciosa aspiração de se tornar uma estrela. Na biografia Mask Bago, de 2001, Cher If You Believe, destaca-se o desinteresse de Cher pelos estudos. Ela tinha uma forte aversão à escola porque sentia que não se encaixava com os colegas. Cher explicou que odiava a escola porque não se encaixava nos lugares certos. Eu sempre estava pensando em outra coisa. Eu estava pensando em onde eu gostaria de viver quando fosse mais velha e famosa. Com quem eu sairia ou que tipo de vestidos eu usaria. Eu não estava nem um pouco interessada. A escola secundária. No entanto, as dificuldades acadêmicas de Cher não eram apenas o resultado de seus sonhos de estrelato. Ela enfrentou um desafio adicional. A dislexia, um transtorno de aprendizagem que afeta a compreensão de leitura, a ortografia e a escrita. Na época dela, a dislexia não era bem compreendida em muitas pessoas, incluindo Cher, eram injustamente acusadas de não se esforçarem nos estudos. Cher compartilhou suas dificuldades no ensino médio em uma entrevista citada no site de ajuda para a dislexia da Universidade de Michigan, onde ela disse: "Eu tirei notas muito ruins, 500. F100 em algumas matérias e A e B em outras. Quando eu estava na escola, era realmente difícil. Meus boletins de notas sempre diziam que eu não estava à altura do meu potencial." A frustração de enfrentar esses desafios acadêmicos chegou ao seu auge quando Cher tinha 16 anos. Incapaz de encontrar seu lugar no sistema educacional tradicional e motivada pela sua determinação de se tornar uma estrela, tomou a corajosa decisão de abandonar a escola durante o 11º ano. Número 3. Em 1963, quando Cher tinha apenas 16 anos, ela embarcou em uma viagem que mudaria sua vida para Los Angeles. Lá, ela se encontrou com Salvatore Sonny Bono, um compositor e promotor musical de 27 anos. Naquele momento, Cher tinha sido expulsa de casa pelos seus colegas de quarto, o que a levou a buscar abrigo na casa de Sonny. Inicialmente, o papel de Cher no arranjo era o de governanta. A relação deles foi inicialmente platônica e profissional. No entanto, a dinâmica entre Sonny e Cher logo evoluiu drasticamente. Em 1965, a conexão e a carreira deles como duo folk pop Sonny e Cher estavam em pleno auge. Em grande parte, graças ao lançamento de sua icônica canção He Got You Baby. Esta doce e atemporal ode ao amor juvenil contra tudo e todos ressoou profundamente na cultura jovem dos anos 60, impulsionando Sonny e Cher à fama internacional. Após o sucesso de He Got You Baby, a dupla continuou lançando uma série de sucessos. Entre eles, um relançamento de seu primeiro single, Baby Don't Go, e o sucesso de 1967, The Beat Goes On. Incentivados pelo sucesso musical, Sonny e Cher se aventuraram no mundo do cinema, tentando deixar sua marca. Com o filme de comédia de 1967, Good Times. Infelizmente, o filme foi um fracasso comercial e de crítica. Em uma tentativa de recuperar sua fortuna, o casal investiu uma parte significativa de sua riqueza acumulada.
em um filme intitulado Cher, um drama escrito e produzido por Sony como um veículo protagonista para Cher Knows. Infelizmente, Cher também fracassou tanto artisticamente quanto financeiramente, empurrando Sony e Cher para o limite da ruína financeira. Para piorar a situação, os gostos musicais em mudança dos anos 60 tornaram seu estilo de pop leve e folk menos atraente para o público mais jovem, que estava mais interessado na música psicodélica mais pesada da época. Diante da enorme dívida que tinham, Sony e Cher decidiram se reinventar como artistas de casas noturnas em Las Vegas, menos atraente para o público mais jovem, que estava mais interessado na música psicodélica mais pesada da época. Diante da enorme dívida que tinham, Sony e Cher decidiram se reinventar como artistas de casas noturnas em Las Vegas. Essa mudança representou uma transformação significativa em suas carreiras, já que passaram de sensações do pop para artistas de sucesso ao vivo. Isso marcou um novo capítulo na jornada compartilhada deles no mundo do entretenimento. Ironicamente, o ponto de virada no retorno de Sony e Cher à cena da cultura pop chegou com sua apresentação em Las Vegas. Saguão. Essa apresentação combinava música e comédia. E não incluía apenas suas performances musicais, mas também piadas engraçadas entre as músicas, incluindo as críticas afiadas e sérias de Cher em relação a Sony. Essa combinação única de entretenimento abriu as portas para o sucesso na televisão. Em 1971, estreou a comédia de Sony e Cher, Howard, que rapidamente se tornou um sucesso de audiência. No entanto, no ano seguinte, as tensões no relacionamento deles começaram a surgir. Apesar de que tanto Sony quanto Cher mantinham relacionamentos extraconjugais, o comportamento mulherengo constante de Sony começou a cobrar seu preço de Cher, que percebeu que uma mulher, ou até mesmo 5, não eram suficientes para ele. Eles decidiram continuar casados por razões de negócios, embora suas vidas pessoais tenham se complicado por causa de seus relacionamentos com outras pessoas, algumas das quais até moravam com eles na mesma casa. De acordo com uma entrada do diário datada de 21 de agosto de 1973, minha esposa pública, filho Bono, continua sendo Cher. Para manter todas as coisas que eu quero agora, é assim que tem que ser. Essa entrada reflete a natureza desafiadora do relacionamento deles, já que tentaram manter uma fachada de harmonia conjugal enquanto suas vidas pessoais eram muito mais complexas. Número 4. Em 1974, a pressão para manter a ilusão de um casamento feliz se tornou grande demais. E Sony e Cher decidiram se separar. Cher finalmente exigiu o divórcio, citando a servidão involuntária como a razão para a dissolução do casamento deles. O divórcio se concretizou em 1975. E a presidente, que até então tinha permitido que Sony cuidasse dos aspectos comerciais de suas carreiras, encontrou-se em uma situação financeira difícil. Deixou o casamento praticamente sem dinheiro e com dívidas significativas com seu ex-marido. Isso marcou o fim do relacionamento pessoal e profissional deles e abriu caminho para que Cher iniciasse sua bem-sucedida carreira solo. Após seu divórcio de Sony Bono, Cher embarcou em uma missão para reavivar suas carreiras na televisão e na música. Após o fim da comédia Sony Cher Hour, ela decidiu lançar seu próprio programa solo, intitulado Cher. Para sua grande surpresa, e ao contrário da previsão de Sony Bono, de que os Estados Unidos te odiariam e você não teria trabalho, seu projeto solo foi um sucesso notável. O público adorava, provando que ela tinha o poder de estrela para se virar sozinha. Enquanto isso, Sony Bono lançou seu próprio programa de competição, Sony Comedy Review. No entanto, esse programa não teve resultados tão bons quanto o da Cher. Teve problemas e foi cancelado depois de apenas uma temporada. Um claro contraste com a próspera carreira de Cher na indústria televisiva. Embora Cher continuasse cativando o público da televisão, sua sorte como artista de gravadora foi bem desanimadora durante esse período. Seu álbum de 1975, Stars, não fez muito sucesso e ficou estagnado em uma posição decepcionante, 153, na parada Billboard 200. Seu próximo álbum, Who Not Rather Believe in You, lançado em 1976, teve um desempenho ainda pior. Foi um fracasso comercial e nem conseguiu entrar nas paradas.
o que destaca os desafios que ela enfrentou na indústria musical. A próxima tentativa de Cher, lançada em 1977, também sofreu um destino semelhante. Não conseguiu entrar nas paradas e o deixou em uma situação difícil, como artista de gravadora. Para complicar ainda mais as coisas, ela se associou com seu novo marido, o roqueiro solista Greg Allman, para um álbum intitulado To The Hard Way, em 1977, creditado a Allman, Andy Allman. Infelizmente, essa colaboração não despertou o interesse do público entre os fãs de nenhum dos dois artistas e acabou sendo mais um fracasso. Em 1978, a carreira da Cher havia chegado ao fundo do poço e, segundo TW Festa, Warner Bros. Decidiu rescindir seu contrato. Foi um período difícil para Cher na parte profissional, mas sua resiliência e talento a levariam a novos sucessos nos anos seguintes. Durante seu polêmico divórcio de Sonny Bono, Cher se viu envolvida em um romance apaixonado com Greg Allman, o fiesteiro, roqueiro solista e vocalista do Allman Bros. Banda. Essa inesperada história de amor tomou um rumo ainda mais surpreendente. Quando Cher e Allman decidiram se casar apenas 3 dias depois que o divórcio de Cher e Bono foi concretizado, em 1975. No entanto, a fase de lua de mel durou pouco, pois apenas 9 dias depois, Cher pediu o divórcio de Allman. Cher, que Sonny Bono e seu ex-namorado, o produtor de discos David Geffen, tinham protegido do lado selvagem da indústria musical, não estava preparada para lidar com os problemas de Allman com o alcoolismo e o abuso de heroína. De acordo com a biografia de J. Banda Tarabarelli, Cher, segundo informou a Entertainment Weekly, os problemas de adição de Allman haviam chegado a um ponto em que se tornaram um problema de dependência. Um ponto em que ele estava tão afetado que nem conseguia entender que Cher estava o deixando. Cher se lembrou. Estava tão chapado que nem conseguia me entender. Apesar da ruptura inicial, Allman se comprometeu a parar de usar drogas e álcool, e o casal se reconciliou um mês depois. No entanto, o relacionamento deles enfrentou mais desafios quando Cher decidiu se reunir com Sonny Bono para uma nova versão de seu famoso programa de variedades. Em 1976. Essa decisão gerou uma tensão significativa em seu já tumultuado relacionamento com Allman. Em resposta, Allman pediu o divórcio. Não foi até que Allman descobriu que Cher estava grávida de seu filho, Elijah Blue, que ele cedeu e decidiu continuar casado. No entanto, o casamento deles foi instável e, finalmente, decidiram se separar pela última vez em 1978. Tragicamente, em 2017, Greg Allman perdeu sua batalha contra o câncer de fígado e faleceu aos 69 anos. Cher expressou sua dor no Twitter, dizendo que as palavras são impossíveis, refletindo o profundo impacto que seu relacionamento tumultuado e a história compartilhada tiveram nela. Depois do seu divórcio com Greg Allman, Cher tomou uma nova direção em sua carreira musical ao assinar com a Casablanca Records. Essa transição aconteceu em um ambiente dominado pela música disco, e a gravadora incentivou fortemente Cher a criar um álbum com pop voltado para a dança. Número 5. Apesar de se identificar como uma artista de rock, ela se mostrou um pouco relutante, mas acabou gravando o álbum Take Me Home. A música que dá título a este álbum, Take Me Home, acabou se tornando o sucesso que Cher precisava naquele momento. Não só reviveu sua carreira musical, como também reformulou sua imagem como diva da música disco, um estilo parecido com o da popular Donna Summer. Essa reinvenção a ajudou a recuperar seu lugar na indústria musical. Após o sucesso de Take Me Home, Cher lançou seu próximo álbum, Prisoner, mais tarde, naquele mesmo ano. Inicialmente, este álbum estava planejado para mostrar tanto o lado roqueiro quanto o disco da Cher. No entanto, a insistência de Cher em incluir material menos dançante acabou levando o álbum ao fracasso. Infelizmente,
Prisoner não conseguiu entrar nas paradas e a história parecia se repetir em relação aos desafios que Cher teve que enfrentar na indústria musical. Em resposta a esses contratempos, Cher decidiu redobrar suas aspirações de se tornar uma estrela do rock. Em 1980, ela formou a banda Black Rose com seu namorado intermitente, guitarrista Lace Dudek. A banda lançou um álbum homônimo que apresentava um som de rock indie roll cru e áspero, com letras afiadas e guitarras estridentes. Cher finalmente teve a oportunidade de brilhar como vocalista principal de uma banda de hard rock, mas a ausência do seu nome na capa do álbum confundiu seus fãs e isso resultou em vendas decepcionantes para o disco. Em 1982, o relacionamento de Black Rose e Cher com Lace Dudek havia chegado ao fim para sempre. Cher continuou lidando com os altos e baixos de sua carreira, sempre disposta a explorar novos caminhos musicais e se reinventar para continuar relevante no mundo em constante mudança da música. Com sua carreira musical enfrentando desafios, Cher tomou a decisão estratégica de mudar seu foco para a atuação. Em 1983, ela conseguiu um papel coadjuvante no filme Silk Road, onde atuou ao lado de Meryl Streep e Kurt Russell. O filme era baseado na história real de Karen Silkwood, uma denunciante da energia atômica. Silkwood teve uma arrecadação respeitável nas bilheteiras e foi aclamado pela crítica. A atuação de Cher no filme foi especialmente elogiada, o que lhe rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Isso marcou um ponto de virada importante na sua carreira como atriz. Depois do seu sucesso em Silk Road, Cher continuou assumindo papéis dramáticos aclamados pela crítica em filmes como Mask e Suspect. Esses papéis mostraram sua versatilidade como atriz e consolidaram sua reputação como um talento formidável na indústria cinematográfica. Número 6. A conquista cinematográfica mais significativa de Cher. Durante esse período, ela chegou com a comédia romântica de 1987, Monstruc, um filme pelo qual ganhou o Oscar de melhor atriz. Esse foi um marco importante na sua carreira como atriz e mostrou sua capacidade de brilhar tanto no drama quanto na comédia. Apesar do seu sucesso no cinema, o final da década de 1980 trouxe um novo desafio para a vida de Cher. Segundo informou a Vanity Fair, Cher descobriu que havia contraído o vírus Epstein-Barr enquanto filmava As Bruxas de Estig em 1987. No entanto, o impacto total da doença só se tornaria evidente muito depois. Cher enfrentou um período difícil de 2 anos, durante os quais não conseguiu trabalhar. E sua saúde se deteriorou a ponto de desenvolver pneumonia. Ela teve que recusar inúmeras ofertas de filmes durante esse tempo, o que a deixou profundamente chateada. Como ela contou ao New York Times, estava muito chateada por isso, e quando voltei, tive que trabalhar duro para conseguir me reerguer. Desde o começo, Sonny Bono, conhecido por sua carreira musical como metade da famosa dupla Sonny e Cher, enfrentou uma importante transição profissional na década de 1980. Sem Cher ao seu lado, a carreira dele na indústria do entretenimento parecia estar em declínio. No entanto, em 1988, Bono decidiu mudar seu foco para o mundo da política. Ele embarcou em um novo caminho e se apresentou com sucesso como candidato à prefeitura de Palm Springs, Califórnia. Isso marcou o começo de uma notável transformação em sua personalidade pública, já que ele se reinventou no campo político. Bono adotou uma postura conservadora e se apresentou como candidato ao Senado em 1992. Embora tenha sofrido uma derrota nessa aventura, Bono se manteve firme em suas ambições de conseguir um cargo nacional. A determinação dele deu frutos quando, em 1994, foi eleito representante do Distrito 44 da Califórnia no Congresso dos Estados Unidos. Número 7. A repentina entrada de Bono na política e sua posterior eleição marcaram uma notável transição em relação à sua carreira anterior no mundo do entretenimento. Ele se tornou uma figura proeminente do Partido Republicano, defendendo os princípios conservadores e representando os interesses de seus eleitores na Califórnia. No entanto, tragicamente,
O novo papel de Sonny Bono na política foi abruptamente interrompido. Em janeiro de 1998, enquanto desfrutava de férias em Aspen, Colorado, ele sofreu um acidente fatal enquanto esquiava. A notícia da sua morte prematura abalou muitos, incluindo sua ex-parceira e ex-esposa Cher. Assim que soube da morte de Bono, Cher voou imediatamente de Londres para Los Angeles para estar com sua família e lamentar a perda. Durante um emocionante elogio no funeral de Sonny Bono, Cher expressou seu profundo respeito e admiração pelo ex-marido, reconheceu sua inteligência e visão de futuro, e deu crédito a ele por transformá-la. A ela, uma garota introvertida de 16 anos, e a ele, um homem com uma voz considerada ruim, na dupla mais bem-sucedida e querida de sua geração. Reconheceu sua inteligência e visão para o futuro e creditou a ele a transformação dela. A ela, uma garota introvertida de 16 anos, e a ele, um homem com uma voz considerada ruim, na dupla mais bem-sucedida e querida de sua geração. Cher também destacou o papel de Bono como a força criativa por trás de sua famosa parceria, enfatizando que ele teve a visão de transformar Sonny e Cher em uma dupla lendária do entretenimento. Apesar do humor e das piadas que muitas vezes caracterizaram seus personagens públicos, o emotivo elogio de Cher lançou luz sobre o profundo impacto que Sonny Bono teve em suas carreiras e na indústria do entretenimento em geral. Cher, a icônica cantora e atriz, teve uma carreira extremamente ocupada que muitas vezes deixou muito pouco tempo para desempenhar o papel de uma mãe convencional para seus filhos. Esse estilo de vida exigente teve um preço para seu filho mais novo, Elijah Blue Allman, quando ele falou abertamente sobre sua infância difícil. Elijah falou sobre ser enviado para um internato aos 7 anos, sentindo-se isolado da mãe. Ele disse que é difícil não se sentir rejeitado. Idade de 7 anos, uma situação que o fez sentir como se estivesse sendo isolado e separado da vida da mãe. Ele expressou suas emoções sobre isso na entrevista, dizendo que quando você vai para um internato aos 7 anos, é um pouco difícil não sentir que está sendo rejeitado. Estava claro que seus primeiros anos foram marcados por uma sensação de abandono, o que teve um profundo impacto em sua relação com a mãe. Estava claro que seus primeiros anos foram marcados por uma sensação de abandono, que teve um profundo impacto em sua relação com a mãe. Embora ele tivesse chegado a um ponto na vida em que estava tentando aceitar sua infância tumultuada, Elijah ainda guardava certo ressentimento em relação a Cher. Ele reconheceu que, embora estivesse trabalhando para fazer as pazes com o passado, isso não significava que achava que suas ações estavam certas. Afirmou: "Estou em uma idade em que estou fazendo as pazes com isso, porque simplesmente é algo que precisa ser feito. Mas mesmo assim, não significa que esteja certo. Ainda está errado fazer isso." Em 2013, Elijah e sua esposa, Mariangela King, se mudaram brevemente para viver com Cher em uma tentativa de reconstruir sua relação. No entanto, uma disputa, cujos detalhes não foram revelados, provocou a ruptura do contato e a mãe e o filho se encontraram distantes mais uma vez. Elijah descreveu seu relacionamento com Cher como um trabalho em andamento. Ele reconheceu que haviam avançado na resolução de suas diferenças, que eram inevitáveis, dada sua complicada história. Ele explicou que temos nossos problemas, que já trabalhamos em muitos deles e que ainda temos muito a fazer, mas que quando você é adulto, adota um tom diferente do que quando é adolescente. Mas, sem dúvida, ainda há coisas a resolver. Apesar dos desafios e das complexidades de sua relação, Elijah ainda sentia uma profunda admiração por sua mãe. Reconheceu o imenso talento de Cher, sua impressionante beleza e seu status de ícone cultural. Dizendo que ela é realmente talentosa e linda, quero dizer, é a Cher, quem não gostaria. Esse sentimento destacou a complexa mistura de emoções e perspectivas que definiam sua relação. Mindful. O casamento de Cher com Sonny Bono resultou no nascimento de seu filho, um menino chamado Chaz Salvador Bono. Chá, originalmente chamado Bono, foi notícia no final dos anos 2000, quando embarcou em uma importante jornada de autodescobrimento. E ele passou por uma transição de mulher para homem de 2 anos. Oficialmente, começou em 2008. Essa transformação marcou uma mudança profundamente pessoal e intensa na vida de Chaz.
Antes de iniciar sua transição, e enquanto ainda se identificava como mulher, Chaz passou por um momento de invasão em sua vida privada. Segundo o Orlando Sentinel, um tabloide a declarou lésbica à força em 1990. Essa exposição adicionou complexidade à sua já complicada jornada de identidade pessoal. Apesar da reputação de Cher como um ícone gay e uma firme defensora dos direitos LGBTQ, sua reação inicial à sexualidade de Chaz e a posterior transição não foi isenta de desafios. Número 8. Chaz revelou que sua mãe, no início, lutou para aceitar completamente sua orientação sexual e as mudanças pelas quais estava passando. No entanto, com o tempo, Cher se tornou uma defensora apaixonada dos direitos LGBTQ, o que também incluiu apoiar incondicionalmente a transição de seu filho. Cher falou abertamente sobre sua perspectiva em mudança em relação à transição de Chaz em uma entrevista de 2018 com a Prisoner Source. Ela reconheceu que não foi um processo fácil para ela e expressou seus medos e incertezas. Cher disse que não passou por isso tão facilmente e revelou que tinha um medo profundo de perder o filho que amava. Cher também enfrentou perguntas sobre quem seria a nova pessoa que Chaz se tornaria. Como funcionaria essa transformação e se ela perderia uma parte de seu filho no processo. No entanto, o amor de Cher por seu filho e seu desejo de que ele fosse feliz, finalmente, prevaleceram. Ela reconheceu que o bem-estar e a autenticidade de Chaz eram primordiais. Não importa o que os outros pensem ou sintam. Chaz está muito feliz agora e nós nos damos melhor do que nunca. O que você acha da vida de Cher, cheia de dor e injustiça?